Queridos irmãos, eu quero ter hoje a alegria de compartilhar com vocês algo que meditei há muito tempo sobre o perfume derramado. E para isso, gostaria que você se colocasse tranquilo, com um pouco de atenção e meditasse comigo na palavra do Senhor Jesus. Nestes dias em que vivemos ocupados e cheios de atividade, nos colocamos muitas vezes sem descanso, e é indispensável ter em mente que Deus olha tudo a partir de um único ponto de vista, e este ponto é Cristo. Baseado nesse ponto, Deus avalia todas as coisas. Os critérios que governam todas as coisas saem sempre de Cristo. Deus valoriza as coisas pela proximidade de sua conexão com o Filho do seu amor, e nada mais. Tudo é feito para Ele, e tudo que é feito por Ele, através dEle e para Ele, é precioso para Deus. Tudo mais não tem valor perante essa situação. Muito serviço pode ser realizado e uma grande porção de louvor pode ser oferecida através de lábios humanos. Mas quando Deus os analisa, Ele busca somente uma coisa, e isto é a medida com que este serviço está ligado a Cristo. Se de fato Cristo é o centro de tudo isso. Para Deus, Ele sempre pergunta se Cristo é o centro de tudo que foi realizado. Se sim, foi aprovado e com certeza será recompensado. Caso contrário, como os encontramos em Coríntios, será rejeitado e queimado. Porque lá em Coríntios, capítulo 3, aprendemos que as obras que não têm valor serão queimadas. Não importa o que os homens possam pensar sobre algo que você está fazendo. Eles podem até elogiar ou criticar. Podem ter circunstâncias felizes ou negativas. Mas se Cristo é o centro, isto é o que importa. Há aqueles também que gostam de ostentar seus nomes nos jornais. Podem se tornar conhecidos nos círculos de amigos. Podem ser famosos como pregador, como mestre, escritor, reformador e até filantrópico, por muita ajuda. Mas se o seu trabalho não estiver conectado com o Senhor Jesus, tudo é em vão e só vai servir para um futuro esquecimento. Agora, se tudo foi feito para a glória de Cristo e para Cristo, aí sim será como algo precioso que o fogo não queimará. Um homem pode procurar um serviço simples, humilde, silencioso, desconhecido e que ninguém sabe, mas seu nome pode estar entre aqueles que faz obras preciosas, pois ainda que não seja conhecido de homens, se ele faz para Cristo, ele estará sendo reconhecido por Deus. Assim, se você é um desses que serve na obscuridade, tendo seus olhos no Senhor Jesus, para Deus, isto já é o suficiente. E você receberá do Senhor sempre a aprovação. Em nenhum momento você deve pensar em receber a aprovação dos homens. Não queira atrair sorrisos dos homens ou evitar censura. Simplesmente mantenha um caminho uniforme, sempre olhando para Cristo, agindo para Ele,
e o seu serviço para Deus terá muito valor. E é muito solene pensarmos nisso, e também nos traz muito conforto. É confortável para aqueles que de alguma maneira servem aos olhos dos seus seguidores, mas é reconfortante para aqueles que servem sob os olhos do seu Senhor. Essa é uma misericórdia indescritível, ser liberto da servidão atual, do espírito de agradar homens que prevalece em nossos dias e estar capacitado a andar diante do Senhor. E assim podemos iniciar, executar e concluir o nosso serviço pensando somente nele. Que nós possamos agir dessa forma. Agora vamos pensar um pouquinho na ilustração que o Senhor nos mostra através da vida de uma pessoa que estava na casa do Simão e que está registrada em Mateus 26. E ali podemos ler no versículo 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Antes de continuarmos, pergunto eu para você: faria você isso? Quebraria um vaso cheio de perfume valiosíssimo e ofereceria ao Senhor? Imagine que esta mulher fosse então perguntada no caminho: para que é isto? Será que é para ostentar a excelência do perfume deste unguento ou do material e formato do vaso que leva? Seria para obter o louvor dos homens pelo seu ato? Ou para conseguir fama por sua extraordinária devoção a Cristo em meio a um pequeno grupo de amigos pessoais do Salvador? Com certeza, nenhuma dessas seria a resposta dela. Como sabemos, por causa do Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, que conhece os mais profundos segredos de todos os corações e que expõe a verdadeira motivação de cada ação. E ele pesou a ação dela com a balança do santuário, colocando o selo de sua aprovação. Ele mesmo estava lá, na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele, o Deus do conhecimento, por meio de quem todas as ações são pesadas. Ele encaminhou a ação da mulher como uma moeda genuína no reino. Ele não faria e nem poderia fazer outra coisa se existisse alguma mistura, alguma falsa motivação ou qualquer pretensão escondida. Seu santo e penetrante olhar perscrutou as mais profundas coisas da alma daquela mulher. Ele sabia não somente que ela havia feito, mas como e por que havia feito aquilo, e declarou: ela praticou uma boa ação para comigo. Em suma, o próprio Cristo era o propósito imediato da alma daquela mulher. E foi isso que ele valorizou. Foi isso que fez subir o cheiro do unguento como cheiro suave ao trono de Deus. De modo nenhum ela sabia ou pensava que milhões de pessoas leriam no futuro o registro da sua profunda devoção pessoal. Nunca ela imaginou que aquele ato seria gravado pela mão do Mestre nas páginas da eternidade para nunca ser esquecido. Ela não pensou nisso de forma alguma, nem tampouco procurou ou sonhou com tamanha notoriedade.
Se tivesse feito assim, teria roubado a beleza do seu ato e desprovido toda a fragrância do seu sacrifício. Mas o abençoado Senhor, para quem ela fez aquilo, cuidou para que não fosse esquecido. Ele não somente defendeu o seu ato naquele momento, mas o transmitiu para o futuro. Isto foi suficiente para o coração daquela mulher. Tendo a aprovação do seu Senhor, ela teve condições de suportar a indignação, inclusive dos discípulos que ali estavam, e de ouvir deles que aquilo fora um desperdício. Foi suficiente para ela que o seu coração tinha sido aprovado pelo Senhor Jesus. E assim sentiu de fato refrigério em sua alma. Todo o resto para ela não foi comparado àquilo que realmente tinha valor. Ela nunca se preocupou em obter o louvor de homens ou de evitar o escárnio. Ela simplesmente, com um único objetivo, foi até Cristo. Do momento em que ela pegou o vaso de alabastro, até quando quebrou e derramou o seu conteúdo sobre a pessoa sagrada do Senhor Jesus, ela pensou somente nele. Ela teve uma percepção intuitiva que poderia ser conveniente e agradável ao seu Senhor, na circunstância em que ele se encontrava naquele momento. E foi com um tato apurado que ela assim o fez. Ela nunca pensou no preço do unguento, que era valiosíssimo por sinal, ou se considerou que valia 10.000 vezes mais. Nada. Para ela o que importava era derramar sobre o Senhor. Não pensou nos pobres, porque eles têm o seu próprio lugar, e suas súplicas também, mas ela sentiu que Jesus naquele momento significava mais do que todas as situações pobres do mundo. Em suma, o coração da mulher estava ali, realmente se derramando, entregando tudo para o serviço do seu Senhor. Este serviço, para ela, era o que valia. Para ser um ser humano comum, ela estava honrando naquele momento, e os anjos, o mundo e o inferno apreciavam ou se levantavam contra ela. E assim ela realizou um sacrifício verdadeiro, aceito pelo Senhor. Por quê? Porque ela fez para Ele. Ela não pensou em nada além dele. A escuridão se intensificava, as trevas cresciam, a cruz, com todos os seus horrores, estavam mais próximos do Senhor. Aquela mulher se antecipou a todos e ungiu o corpo do Senhor antes de qualquer um. Veja, imediatamente o Senhor a defendeu e a protegeu da indignação e do escárnio daqueles que pensavam saber ou fazer mais do que ela. Jesus, porém, diz a palavra, conhecendo isto, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. O Senhor a defendeu, em cuja presença ela estava. Ele reprimiu o escárnio e a falta de entendimento dos homens
que o circuncidavam ali. E a neblina foi dissipada e ela pôde descansar pelo seu ato, pois ela praticou uma boa ação para o Senhor. E isto encerra o assunto. Não há nada que satisfaça mais o Senhor do que fazer para Ele. Tudo o que fazemos deve ser pesado de acordo com a conexão que temos com Cristo. Um homem pode andar o mundo inteiro, levando os seus nobres atos de filantropia, ajudando os pobres, sendo benevolente, pode dar os bens para alimentar os pobres, pode ir às últimas consequências na sua vida, pode ir aonde a moralidade e a religiosidade o levar, mas se não fizer para Cristo, isto foi um serviço inútil para o Senhor. Caro amigo, em relação a essa mulher com que estamos compartilhando, ela pegou seu vaso de alabastro e fez o seu caminho até a casa de Simão o leproso, com um único objetivo em seu coração: Jesus é o que me aguardava. Esse era o seu pensamento. Ele está lá e a ele vou oferecer este perfume. Ela não pensava em si mesmo, ou melhor, não pensava em nada além do próprio Senhor e de derramar aquele unguento sobre ele. E assim o fez, e recebeu dele o registro de que ninguém que lesse o Evangelho ficaria sem saber dessa atitude que ele ali levantou para ela como um memorial. Assim, todos nós podemos nos recordar da atitude dela. Por muitos anos, ou seja, por pouco mais de 2000 anos, isso vem sido recordado por tantos e tantos homens que compartilham a palavra de Deus. Os monumentos que os homens fazem para si são insignificantes, são pó diante desta lembrança que o Senhor Jesus erigiu para essa mulher. Não há nada que prove o coração de alguém do que ser recordado pelo Senhor Jesus. E assim devemos pensar no coração, nos ensinamentos que Ele nos deixou e o que realmente fazemos se é para Ele. Amigo, medite nisso que temos compartilhado. Se a sua vontade de fazer coisas é por uma questão religiosa, você pode ir muito longe, mas ainda assim não passa de religiosidade. Você precisa ir além da religião, precisa fazer para Cristo, não para homens, seja ele quem for. Podemos ver as religiões imponentes, mas podemos lembrar que as religiões com seus sacerdotes, com seus pastores, os seus mestres, estabeleceram para si algo próprio e se sentem depositários da pessoa de Deus. Isso mancha a pessoa do Senhor Jesus. Amigo, pense, há hoje no mundo pessoas que se sentem mestres, pessoas famosas, com influência entre o povo, mas são homens que muitas vezes odeiam verdadeiramente a Jesus no seu coração, porque querem para si toda a honra e todo o louvor. Mas, ainda assim, pode haver pessoas que podem realmente querer adorar ao Senhor e a religião ao mesmo tempo. E isso também posso dizer que não tem significado nenhum, porque não convém ao Senhor Jesus. Não se preocupe pela rejeição.
Ame o Senhor pelo que Ele fez por você e pelo que Ele é. Esta é a pequena mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um vaso de alabastro derramado sobre o Senhor. Que preciosidade! Tenha uma boa tarde e um grande abraço.